Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 1 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina. Requer do Poder Executivo Municipal informações acerca dos pontos de táxis e taxistas do município de Conchas. Requerimento número 02 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina, requer que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, envie a esta Câmara Municipal informações acerca das atribuições de aulas nas escolas municipais. Moção de congratulação número 04 de 2009, ao excelentíssimo senhor José Sarney, pela posse no cargo de presidente do Senado Federal, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação número 05 de 2009, do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que celebre acordo com o SEBRAE para instituir o programa Jovens Empreendedores no nosso município. Indicação número 06 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que firme contrato com empresas para disponibilizar acesso gratuito à internet em banda larga a toda a população. Indicação número 13 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal, através da vigilância sanitária, a dedetização dos bueiros e possíveis focos de reprodução de pernilongos em nossa cidade. Indicação número 14 de 2009, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, efetue a manutenção da estrada de acesso ao bairro Água do Félix. Indicação número 15 de 2009, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, coloque uma placa de proibido pisar na grama, no canteiro da Avenida Prefeito José Gorga, no trecho que se inicia na Avenida João Pástina, até a Rua Prefeito Catar de Cláudio Pástina. Indicação número 16 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que determine a Secretaria de Assuntos Rurais a recuperação das ruas do loteamento Paraíso de Conchas, localizado no bairro dos Lopes. Indicação número 17 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal a construção de um abrigo no ponto de ônibus na entrada do loteamento Chácaras Vitórias, no bairro dos Lopes. Convite da Faculdade Facom. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria,
para o jantar de posse oficial da direção da Faculdade de Conchas, FACON, a realizar-se às 20h30 do dia 14 de fevereiro de 2009, na sede da instituição e do Colégio Lúdico Anglo, na Rua Itaipu, 157, Vila Seminário, Conchas. Convite da Secretaria Municipal de Saúde. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Omar Miranda Silva. Venho por meio deste convidar a Vossa Senhoria e os demais vereadores deste recinto para a realização da palestra de Ética, Sigilo e Autoestima, a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2009, às 19h30 na Câmara Municipal de Conchas, sendo que gostaríamos de marcar uma reunião antecipadamente com os senhores vereadores às 19h do dia 13 de fevereiro de 2009, no mesmo recinto, para a apresentação dos novos conselheiros municipais de saúde. Sem mais para o momento, atenciosamente, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior. Passamos agora para a tribuna livre. Chamamos para fazer uso da palavra o senhor Edivaldo Benedito de Toledo. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, público que estão também presentes, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que na semana passada eu perdi aí o tempo aí, não consegui falar, e também dizer da satisfação de estar no meio de tantas pessoas importantes que representam todo o nosso município para poder fazer leis e também ajudar a construir o nosso município, que tanto precisa de pessoas que tenham capacidade e, acima de tudo, responsabilidade para poder levar ao nosso povo que tanto precisa de nós. Então, eu também gostaria de deixar registrado que eu também estou à disposição de todos os meus 8 amigos vereadores para juntos construir a nossa Conchas, que tanto precisa, tá bom? Na semana passada a gente fez várias indicações, porque cabe aos vereadores que a pedido do povo, não é isso? Então, da minha parte, eu fiz algumas indicações, mas uma que eu gostaria de deixar, até de lembrar, que foi falado a respeito daquela praça da Igreja Matriz da nossa cidade, que até hoje, desde que eu conheço, que eu frequento Conchas, há mais de 20 anos, eu sempre achei que era tão importante colocar naquela praça os banheiros, porque as pessoas que saem da missa, elas precisam. Muita gente mora em sítio, ou então quer tomar um lanche antes de ir embora e tal. E a gente entende que essas pessoas precisam de conforto. E isso aí é uma indicação bastante notável. E eu vou no decorrer desses 4 anos que demora, a gente vai procurar cobrar, se isso não for concluído, para que possa abrilhantar ainda mais aquela praça, que, no meu ponto de vista, é um cartão de visita da cidade também. E, no mais, aliás, falando ainda da praça, quando a gente questionou a respeito dos possíveis trailers de lanche, para poder, então, suprir as necessidades das pessoas. Também tive, quer ver? E essa indicação que foi falada de hoje, que é dos bueiros, principalmente, a princípio a gente falava dos bueiros ali daquela vila, como é que chama? Vila Pástina, mais precisamente na Avenida José Gorga, onde as pessoas reclamaram para mim, para
que vários bichos estavam saindo daqueles bueiros e entrando dentro das casas. Aquele lugar sempre foi crítico, a gente tem conhecimento disso até, mas a possível dedetização ajudaria bastante, porque as pessoas, a gente entende também que a nossa cidade passa, o nosso município passa por um sério problema, principalmente agora nessa época da transição. Porém, o povo não tem culpa disso, não é verdade? A gente pede, então, isso aí é uma das prioridades, porque a saúde pública é a prioridade. No mais, muito obrigado. Convido para fazer uso da tribuna agora o senhor vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, minha vinda hoje na tribuna é para fazer um elogio à dupla que hoje está administrando o hospital, o Benedito Garcia e a Maria Inês Lara Rigon. Estão fazendo um trabalho espetacular, um trabalho de conscientização da nossa clientela, estão procurando dar um atendimento especializado na área da alimentação para os nossos pacientes, principalmente aqueles mais humildes, os mais velhos, os mais idosos. O Benedito está permitindo que as pessoas idosas possam receber visitas com mais frequência, inclusive pessoas com deficiência especial, certo? Recebam um acompanhamento familiar. Então está se fazendo um tratamento humanizado. Eu acredito que a prefeita está de parabéns com a nomeação do Benedito Garcia e Maria Inês no hospital. Hoje estive conversando com o Benedito sobre os recursos do hospital e ele me passou o seguinte, que na realidade os recursos são pequenos, mas que ele tem feito o máximo com aquilo que tem recebido. E que nós hoje, os vereadores, podemos dar uma força muito grande para ele no hospital. Por um recurso na ordem de 200 ou 300 mil reais, ele acertaria totalmente o hospital e tocaria com mais tranquilidade esses 11 meses que faltam para ele. Então eu convoco, sou nesse momento o interlocutor do nosso administrador hospitalar, eu convoco todos os vereadores para exercer na sua influência com o seu deputado, com o Michel Temer, com o Crespo, com o Panunzio, com o Amari, com a Maria Lúcia Amari, para que a gente vá até a Secretaria da Saúde e consiga recursos a fundo perdido, não para investimento do hospital, que não é momento de investir. Agora é momento de custeio do hospital, que é isso que nós estamos tendo alguma dificuldade no hospital. Então, faço um apelo a todos os nossos colegas vereadores, vamos fazer o máximo possível. O governo do estado tem dinheiro, e bastante dinheiro, pode injetar em concha aqui 200, 300 mil reais, certo? No hospital municipal, não para investimento, para custeio do hospital. Outra coisa que eu queria falar é pedir ao nosso secretário de obras que com mais urgência entre em contato com o IBGE para que a gente faça o levantamento topográfico do bairro da Santana, que nós não sabemos aonde é Conchas, aonde começa Concha, aonde acaba Concha, aonde começa Porangaba. Talvez isso possa criar algum problema junto da Sabesp para que eles façam a rede, a tão sonhada rede de água deles lá. Então, é a demarcação do bairro da Santana. Isso é fundamental para que a Sabesp não ponha empecilhos para que a adutora que vá até a Santana
Osbina, ou a São João, a Santa Terezinha. Não, eles não criam embaraço. Do mais, senhor presidente, senhores vereadores, era isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Convido para fazer uso da tribuna o senhor vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz hoje duas indicações que eu vejo assim de suma importância pelo estágio que se encontra, principalmente a estrada da Água do Félix, devido às fortes chuvas ocorridas nesses dias. Então, a água fez alguma valeta fácil de ser consertada, desde que seja feito o reparo de imediato. Se esperar por muito tempo, fica intransitável aquela estrada, e prova disso é o meu companheiro Emerson, vereador aqui, que passa lá todo dia. Tem uma valeta enorme lá. Então, se for rápido o conserto, pouco trabalho, vai deixar aquela estrada em boas condições, que ainda a chuva não conseguiu danificar totalmente. Esta outra indicação é que, naquela localização, se tornou de praxe uma molecada jogando bola, danificando aquelas árvores que foram plantadas lá na avenida, a grama, eles jogam dia de chuva, enfim, todos os dias. Então, para que colocasse uma placa lá, para impor um pouco de respeito naquela avenida lá, que é bonita desde que seja conservada. E também queria aqui, antes de iniciar a sessão, estava conversando aqui com o vereador Lucas, e ele demonstrou uma certa preocupação com as bocas de lobo que existem lá nas proximidades da Rua Amazonas. Até eu sugeri a ele que fizesse por escrito o pedido da limpeza dessas bocas de lobo, que ele falou que das 6 bocas de lobo que existente lá, 5 está entupida. Não é isso, vereador? Então eu quero aqui, antecipando até o pedido por escrito do vereador, que o encarregado da manutenção fosse dar uma olhada, para que época de chuva pode dar uma enchente, inundar todas aquelas casas daqueles moradores, e depois nós podemos ser responsabilizados por isso, de uma vez que é pedido para que seja feita a limpeza nessas bocas de lobo. Então eu peço para que o encarregado da limpeza urbana tome providência com uma certa urgência, antes que o pior aconteça. Também essa semana, mexendo na internet, no Avisite, é uma página lá que fala sobre frigoríficos e frango de corte, me deixou bastante preocupado uma notícia que eu vi. O Japão está voltando, ou está iniciando, uma compra de frango de corte, do Brasil, lógico. Ele cadastrou, ou fez publicar o cadastro de 22 plantas do Brasil. Ou seja, 22 frigoríficos estão habilitados para vender frango para eles. Só que a minha surpresa, que do estado de São Paulo, não tem nem um frigorífico cadastrado para vender frango para eles. E o sonho de todos os criadores de frango do estado de São Paulo e do Brasil todo é vender frango para o Japão, porque tem muita gente que consome a carne de frango. Então, o que eu li
de tudo que estava escrito lá. Eu estou vendo que está faltando representação para essa atividade no estado de São Paulo. Por quê? Ministro da Agricultura é de Santa Catarina. Então ele cadastrou, olha os estados que vão vender frango para lá. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Será que o estado de São Paulo não tem um frigorífico? Eu conheço o frigorífico, que é considerado o frigorífico de primeiro mundo, exporta para a Europa, não está cadastrada para poder vender para o Japão. Então, o que a gente deduz de tudo isso? Que está faltando política para o estado de São Paulo. Nós não temos política voltada para essa atividade. E nós não sabemos a dimensão do problema, que se essa atividade não for olhada com carinho, não tiver respaldo do governo, o que pode causar para nós do estado de São Paulo. Então, minha gente, eu acho que está na hora da gente, nós, políticos de Conchas, começar a cobrar dos nossos representantes, a nível de Estado, a nível federal, uma representação que eles possam realmente representar essa atividade. Porque falar que representa e não fazer nada de concreto, isso que saiu publicado aqui é uma demonstração que nós não temos representante dessa atividade no estado de São Paulo. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Convido agora para assumir o meu lugar a senhora vereadora e vice-presidente dessa casa, Eva Maria de Campos. Com a palavra, vereador Omar. Senhora presidente, senhores vereadores, ouvi com bastante atenção o uso da tribuna dos senhores vereadores dessa casa. Gostaria de salientar algumas coisas que foi comentada. O vereador Dr. Antônio comentou sobre o bairro de Santana, sobre o levantamento. Acho que louvável o ato do senhor vereador, realmente necessário. Os moradores daquele local não têm o conhecimento aonde começa o perímetro de Concha e o perímetro de Porangaba. Mas vale lembrar também ao senhor vereador e todos os vereadores dessa casa que para que aqueles bairros sejam atendidos pela água da Sabesp, é preciso que o Poder Executivo envie a essa casa um projeto de lei de expansão urbana. O município de Conchas, aonde não for expansão urbana, o contrato firmado anteriormente não poderá atender. Então, o primeiro ponto desta casa e do Poder Executivo que tem que ser feito é encaminhado essa casa esse projeto de lei, pois existe uma ação civil pública 01 de 2007, de minha autoria, no Ministério Público, e a desculpa que a Sabesp arrumou foi isso, que no contrato realmente assumiu o município todo, mas aonde tem expansão urbana. Também ouvi o senhor Agenor falando sobre as bocas de lobo do bairro Beira Rio. Eu gostaria de salientar que realmente a situação lá é complicada. Inclusive, nós estivemos semana passada junto com a senhora prefeita, na Diretoria Regional de Planejamento, tentando cadastrar aquele bairro na Defesa Civil do Estado de São Paulo, porque é um bairro que, quando tem enchente, as enchentes é o primeiro bairro a ser prejudicado. Então, nós estamos tentando fazer um levantamento de toda aquela área. Já vamos encaminhar para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, para que venha recursos para que a gente possa trabalhar naquele bairro e diminuir o volume de enchente naquele local. Gostaria também de salientar a todos os vereadores dessa casa que está tendo uma operação socorro nas estradas rurais. Alguns citou das estradas rurais, e essa operação socorro, pontes, mata-burro que está sendo feito,
é nos corredores onde vão passar os ônibus e começar as aulas, até o dia 16. Então, nós só temos uma máquina, uma retinha e apenas um caminhão funcionando. A gente perde um pouco de paciência, mas aonde vai o transporte escolar passar, as pontes do Mataburro ficarão prontos até o dia 16. Já esteve no Morro Azul, já esteve aqui no Parazinho, já esteve no Retiro. Então, está dando tipo um tapa para poder iniciar as aulas. E aí, lá por março, abril, a gente vai pegar a estrada para fazer para valer. Gostaria também de agradecer aqui essa noite o empenho da deputada Maria Lúcia Amram, que conseguiu mais uma vez os maquinários do DR para estar socorrendo a estrada que liga o Santo Antônio ao bairro dos Polis. A partir do dia 17, novamente o DR estará no nosso município. Ele já tinha vindo na administração passada e está retornando novamente a pedido da senhora prefeita e a pedido da deputada. Gostaria também de comentar hoje sobre as indicações, onde eu estou pedindo que o município celebre acordo com o SEBRAE para instituir o programa Jovem Empreendedor no município. É um projeto que tem vários municípios vizinhos, principalmente na Grande São Paulo, Campinas e cidades pequenas aqui de nossa região, em parceria com a Secretaria da Educação, onde o aluno não aprende mais só a ler, escrever e a contar e fazer matemática. Lá será despertado o desejo do trabalho. Ele vai aprender a descobrir o seu interesse, o que ele gostaria de ser quando ele se formar, e vai aprender a administrar pequenas empresas dentro dos projetos que vêm junto com o SEBRAE. E isso seria de grande importância para o nosso município de Conchas. Em questão da saúde do nosso município de Conchas, eu gostaria aqui de parabenizar o senhor secretário municipal, Dr. Alcides, que ele fez um levantamento total do PSF, uma reestruturação que ele está levantando. O PSF em nosso país, em nosso estado, nunca realmente funcionou. Sempre foi assim, meio tocado de qualquer jeito. Então, com esse incentivo que ele está dando, esses cursos que ele está dando a esses funcionários e o planejamento que ele fez, a partir do dia 6 de março, nós teremos um novo PSF no município de Concha. Uma nova maneira de atender as pessoas. Esse acolhimento que já foi implantado no município de Concha já diminuiu o plantão do nosso hospital em 50 pacientes por dia. Era uma média de 160, 170 no plantão do hospital. Já caiu bem esse plantão. A média já caiu em 50. Então a gente gostaria de falar para ele que as portas dessa casa estão abertas e o que estiver ao nosso alcance terá o nosso apoio. É isso, senhora presidente, senhores vereadores. Volto a palavra ao presidente dessa casa, Omar Miranda. Passamos agora para a ordem do dia. Em discussão, o requerimento número 1 de 2009, que requer do Poder Executivo Municipal informações acerca dos pontos de táxi e taxista do município de Conchas. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 2 de 2009. Requer do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, que envie a essa Câmara Municipal informações acerca das atribuições das aulas nas escolas municipais. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção número 4 de 2009. Moção de congratulação ao senhor José Sarney pela posse no cargo de presidente do Senado Federal. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Nilton Aliberti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer um pedido para a senhora prefeita, que eu fui tão criticado no meu cargo de secretário na gestão passada, pelas lixeiras e pelo lixão lá em cima. A lixeira criticavam de toda maneira, filmavam, vinham aqui, desossava esse vereador, que na época secretário. Só que está do mesmo jeito. Teve um vereador que viu o caminhão jogando, mas não teve a coragem de ir na polícia. Que se é eu hoje, eu pego a placa e vou na delegacia e falo, esse caminhão estava jogando lá. Então esse vereador, que não está aqui mais, não devia estar mesmo. Porque se fez o que fez e não teve coragem. Agora, eu não estou criticando a prefeita. Eu quero que ela solucione. De que jeito? Eu também não sei, porque eu também não consegui. Coloquei placa, levavam embora a placa. Que é lata, né? Vende. Mudava do lugar, não adiantava nada. E ficou do jeito que está hoje. O lixão lá em cima, o aterro, que hoje não tem mais aterro sanitário, já se esgotou o terreno, chegava nas épocas da chuva, o caminhão não entra. Então, nós montuava, enxugava, nós ia lá e aterrava. Está quase do mesmo jeito, é menos, mas o menos e o bastante é a mesma coisa. Então, quero que tome providência. Outra coisa. Deixa eu punhar um óculos aqui, senão... Uma parte, vereador. Pois não. Pela ordem, senhor vereador. Explicação, e a explicação pessoal não tem a parte. Tem a parte, isso mesmo. A Estrada Padilha, bairro dos Lopes, é um tapa-buraco lá, é uma subida que está difícil de caminhão subir. Lá não adianta pôr caco de telha, eu quero pedir pedra de calcário, porque o caco de telha roda, e o calcário até que aguenta um bom tempo, até que passe a chuva. A estrada que é municipal, no loteamento Chaguri, que sai na Capela de São Roque, ali está intransitável, tem plantador de pimentão, estufa ali, não estão podendo sair com suas mercadorias. Então, uma atenção especial para aquele lugar. A estrada do Santo Antônio, que o senhor já falou, estava aqui escrito, um pedido do pessoal lá, que para dar um ajeito. Mas já que vem a patrulha, vamos ter paciência e vamos esperar. E um abrigo de ponto de ônibus, lá no Trevo, na estrada Anivaldo Lopes, para as crianças de escola. É no Trevinho aí que vai dá no asfalto como vai para o cavalo. Ali precisa de um ponto de ônibus. É um pedido velho que era para ter feito a gestão passada, não fez, e espero que a prefeita faça nesse mandato. Era isso, senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Emerson, em explicação pessoal. Eu só queria colocar para o vereador Nilton, que eu sou solidário a ele, e criticar é fácil, vereador. Fazer que é o difícil. Agradecer ao vereador Agenor pela indicação da referida estrada lá, Água do Félix, onde eu trafego todos os dias.
E sabendo que o trecho mais ruim lá é de frente à propriedade onde Vossa Excelência usufrui, eu fiquei tranquilo, já esperava por essa atitude do nobre vereador. Muito obrigado, vereador, pela indicação. Se faz necessário. Em relação a esse valor que o doutor Antônio se manifestou em relação ao hospital, esse valor, doutor, se faz necessário desde a gestão passada. É do conhecimento de todos. E eu espero que nós, vereadores, possamos fazer a diferença nessa gestão com a união de todos. E lembrar ao senhor também que com recurso é fácil administrar. O bom administrador tem que se mostrar competente nas dificuldades também. Mas é claro, tem também minha solidariedade e meu apoio para que nós unidos conseguimos esse recurso para o hospital. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, o senhor Divaldo Benedito de Toledo. Pois. Eu gostaria de, só para incrementar um pouco do que o vereador Agenor falou, a respeito lá daquele possível a exportação dos frangos, que eu e mais 2 vereadores que aqui se encontram, estivemos em São Paulo, juntamente com a Eva e com o Emerson, na época aí daquele assunto do Top Frango, a intervenção daqueles deputados que a gente, inclusive, eu fui uma das pessoas que indicou. Porém, o secretário da Agricultura, ele, por sinal, é paranaense, viu, Agenor? Mas ele se mostrou bastante mobilizado com o nosso município, com a nossa história, com o nosso problema, que hoje causou um problema, principalmente para a cidade de Conchas, com a parada desse frigorífico. Então, eu gostaria de salientar que eu estarei à disposição do que estiver do alcance desse vereador, para poder interagirmos juntos a esse problema, porque, inclusive, tem deputados, além de vários que vocês, como vereadores, já há bastante tempo, eu também tenho algumas pessoas que estão incumbidos de tentar intervir aos problemas desse município, principalmente a respeito do frango. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eva. Não está funcionando. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente pelo bom trabalho que os funcionários municipais estão fazendo na Praça Tiradentes, na poda das árvores, enfim, na limpeza em geral, pois isso só contribui para melhorar nossa segurança. Hoje nós podemos olhar a praça de um lado ou outro e podemos avistar tudo. Então, isso é um trabalho muito bom, muito importante, né, para todos. Então, quero parabenizar por esse trabalho que está sendo feito ali. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Agenor Luiz de Souza. Explicação, pessoal. Senhor presidente e nobres colegas, o vereador Emerson ficou feliz da minha indicação. Olha, vereador, nós que usamos bastante aquela estrada, nós temos a obrigação de pedir a manutenção daquela estrada, vereador. Porque você já pensou, que nem aquela ponte, a ponte já foi consertada, foi colocada a rodagem em cima, então ficou boa a ponte. Mas a estrada ainda está danificada pela chuva. Então, vereador, vamos nos dar as mãos para que a gente consiga acertar aquela estrada lá. Até porque você tem sítio para aquele lado lá, vereador. Você precisa pedir mesmo. Agora, uma coisa que está me preocupando bastante, e nós, vereadores, eu acho que tem que mobilizar os nossos candidatos, porque daqui a um ano,
os candidatos a deputado vão bater na nossa porta para a gente pedir voto para eles, novamente. A nossa região tem sofrido algumas, vamos dizer assim, algum transtorno ou desgraça, vamos dizer assim. Um transtorno enorme para a nossa região foi o fechamento desse frigorífico, onde dava 1.500 empregos direto, fora os empregos terceirizados. E hoje a nossa cidade, a nossa região sofre com o fechamento desse frigorífico. A atividade está complicada. Haja visto esse relato que eu fiz na tribuna, do estado de São Paulo fica fora da exportação para o Japão, que seria uma saída, uma esperança para resolver o problema dessa atividade. O estado de São Paulo ficou fora. E outro problema mais agravante ainda que eu vejo, hoje eu fiquei sabendo que o pessoal do Ministério da Agricultura estão batendo de novo sobre a cama de frango. A cama de frango, gente, onde apareceu o problema da vaca louca, por ingerir a ração, a farinha de carne que nós chamamos, que é a ração animal, foi lá na Inglaterra, onde era dado pura para o gado comer. Então, mexia com o sistema imunológico do animal. Mas aqui, nós damos essa farinha, a cama de frango que nós usamos para os nossos animais, dá menos de 1% da farinha de carne. Porque em 1.000 quilos de farinha de carne, vai 30, 35 de farinha de carne. Em 1.000 quilos de ração. Isso diluído depois, ingerido pelo frango. E depois junta com a palha de arroz. Então isso daí cai para quase zero. E com base naquilo que aconteceu na Inglaterra, estão proibindo a nossa cama. Eu acho que é momento de nós, a região mais atingida por esse problema é a nossa região. O transtorno do frango, que ficou aí pela paralisação no frigorífico, ficaram sem receber. As granjas paradas, algumas trabalhando, se não puder, da cama de frango para o nosso gado, para que não diminua o leite, o que esse povo do sítio vai fazer, gente? Então, a crise é mundial, mas aqui está sendo agravado 2, 3 vezes a mais. Eu acho que é momento, tem solução sim, desde que é uma portaria do governo federal proibindo, tem como mudar aquela portaria, porque existe interesse de fabricante de ração por trás disso, e o momento é este, para a gente, a hora que encontrar com os nossos deputados, os deputados que nós vamos prestar o nosso trabalho para eles, e eles fazer alguma coisa para mudar essa portaria, porque de fonte firme, fonte de pessoas que conhecem, que estiveram na Inglaterra, a quantidade de farinha de carne que nós usamos aqui não vai dar problema nos nossos animais nunca. Então nós temos que fazer alguma coisa para alterar um pouquinho essa portaria, para que a nossa região não seja sacrificada 3 vezes. Uma pela crise internacional, fechamento do frigorífico, e agora vai morrer todas as vacas de leite, porque nós não vamos ter alimentação para esses animais. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, agradecendo aí ao vereador Agenor, que usou a tribuna para falar dos bueiros da Rua Amazonas e dependências. Já estava conversando com o doutor Antônio, e eu lembrava com ele que o único prefeito que lembrou da Rua Amazonas e do Jardim Beira-Rio, ali das proximidades, foi ele. Há 15 anos nós estamos ali sofrendo com o córrego dos Lopes, com enchentes. Eu falo sofrendo porque eu moro ali.
há 22 anos, mas a minha família mora ali há 50. E quantas famílias que sofrem ali na época da chuva. E foram os próprios funcionários da prefeitura que, varrendo a rua, em vez de deixar para o caminhão passar, elas achavam melhor jogar dentro da boca de lobo. E assim foi no que de 6, hoje resta uma. Então, vamos nos unir. Queria até pedir uma indicação para o senhor presidente sobre isso. Permite, sim, eu peço à secretária que faça em forma de indicação. Obrigado. Então, acho que é isso, senhor presidente, senhores vereadores. Palavra, o vereador Dr. Anselmo, em explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, assim que eu estava chegando, eu vi que havia uma reunião com o pessoal docente aí da escola, parece que os pais, né, estamos se reunindo aí, e eu fui procurado até por alguns professores na semana que passou, me questionando sobre a posição da Câmara, que teria aprovado projetos e que teria causado problemas na escolha de vagas. Então, como eu não me lembrei de nenhum projeto que passou nesta casa desde que eu fui eleito agora, e eu verifiquei que não há nenhum também aqui, eu gostaria que ficar consignado que nessa legislatura não se aprovou nada, absolutamente nada, a respeito da educação de Conchas. Se houve alguma aprovação, foi referente ao governo do senhor José Oscar Pavan. O que se está praticando é referente à legislação passada. Então, os professores podem ficar tranquilos que tudo que disser a respeito à educação e que chegar até a nossa mão aqui, nós faremos reuniões com eles para que a gente possa melhor definir, inclusive o estatuto do magistério, que a gente espera que em breve a senhora prefeita encaminhe essa casa para a gente aparar algumas arestas mal colocadas pela administração passada e que tem causado prejuízo a um grande número de docentes, de professores. Então, nós vamos sim melhorar esse estatuto que foi pago a preço de ouro e não, pelo menos não ficou do jeito que teria que ficar. Também gostaria de falar, senhor presidente, que nós precisamos começar a conversar em termos de revisar e atualizar nossa lei orgânica e nosso regimento, que já estão, em alguns tópicos, ultrapassados, inconstitucionais e ilegais. Então, vamos ver se, a partir do mês que vem, a gente já pode formar uma comissão para a gente atualizar, adaptar a nossa legislação municipal de acordo com a legislação federal, para que não haja problemas, como já ocorreram aqui nessa casa, em aplicando a nossa legislação que estava em desacordo com a federal. Eu também gostaria de citar agora que parece que a administração andou fazendo umas notificações para terrenos baldios, já não era sem tempo, tanto se pediu nessa casa, em tantas legislaturas, existe a legislação própria, todo dono de terreno vazio é obrigado a fazer o muro ao menos de meio metro, é obrigado a mantê-lo limpo, mas infelizmente nunca ninguém fez, nem mesmo a municipalidade cuida do que é dela. Então, vamos ver se a partir de agora, com esse trabalho, com essa notificação, os proprietários passem a cuidar dos seus terrenos e a municipalidade também a cuidar dos seus, para que se diminua tanto as queimadas que tanto prejudicam a nossa cidade, como os bichos, insetos, né, que atacam as casas em virtude desse matagal. Por último, eu gostaria de dizer que eu ouvi na televisão, o governo federal está ampliando para 20 anos parcelamento da dívida do INSS para os municípios. Isso é bom, vai aliviar principalmente os municípios que estão com uma dívida grande. Nós sabemos que o nosso consórcio deve muito também para o INSS. É a hora, então, do presidente
no consórcio, procurar fazer esse parcelamento, conseguir essa certidão de quitação e, com isso, conseguir muitas coisas que não podem ser repassadas em virtude da dívida. Uma dessas coisas a gente sempre pleiteou aqui nas vezes passadas, que é um convênio desse hospital com o IANSP. Nunca ninguém quis fazer. Eu não sei por quê, porque o IANSP paga muito mais do que o SUS, e nós temos em Conchas muitos funcionários estaduais que usam o IANSP. Então, eu não sei se é falta de vontade ou o que foi que aconteceu nas administrações passadas, que nunca fizeram esse convênio. A gente chegou a trazer até modelos de convênio, nunca ninguém que se interessou. Então, a hora é essa, quitar essa dívida com o INSS e fazer esse convênio com o IANSP para atender os funcionários estaduais. Era só isso, senhor presidente, senhor vereador. Senhores vereadores, ouvi atentamente diversos vereadores na explicação pessoal. Eu gostaria só de reafirmar a posição do vereador Dr. Anselmo, que enquanto o nosso consórcio intermunicipal não renegociar realmente as dívidas com o INSS garantia, não poderá firmar nenhum convênio nem receber recursos. Tá? Se nós não tivermos certidões, nós não podemos. Com esse adiamento para 20 anos que o governo federal está dando, nós vamos depender que os novos diretores do hospital agilizem e assim nós poderemos conseguir recursos e firmar convênios com demais entidades. Relacionada ao que o vereador Lucas falou da Jardim Beira Rio, se em 15 anos nunca ninguém se preocupou, eu gostaria de reafirmar que a nossa atual prefeita já cadastrou aquele bairro na Defesa Civil como área de risco de enchente, como eu falei na tribuna, porque eu estava presente. Tá? Então, a nossa prefeita está preocupada, sim, certo? Depois de 15 anos, com aquele local. Então, nós estarmos pedindo estradas rurais e demais serviços, a gente sabe que dentro desses 41 dias de administração, vai ser muito difícil a gente estar resolvendo tudo, mas a gente vai estar socorrendo, pelo que a prefeita está falando, todo e qualquer lugar. Não vai ficar intransitável, mas vai ter passagem. Sim. Então, o que eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores e pedir aos senhores vereadores, que a partir do dia 1º de março, começam as emendas parlamentares dos deputados estaduais e dos deputados federais. Tá? Então, saiu uma matéria que cada deputado tem um X para fazer emenda. Tá? Então, todos os vereadores poderão procurar o seu deputado, o qual trabalhou, aqueles que tiveram voto em Conchas, e pedir uma emenda para o deputado estadual, para o seu município, e uma emenda para o seu deputado federal, para o município de Concha, que se encontra com muitas dificuldades. Então, é isso, senhores vereadores. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 18/2/2009, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.